Olá, eu sou Marga Brizola e eu te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E neste vídeo eu trago um passo a passo para você economizar no seu dia a dia, nas suas compras diárias. São orientações, são atitudes que você pode colocar em prática nas suas rotinas financeiras, no seu dia a dia, e assim obter bons resultados no final do mês. Porque a gente entende que economizar, avaliar as nossas compras, a forma com que nós temos comprado e o que nós temos comprado é muito importante para o equilíbrio das nossas finanças. É muito importante para que a gente consiga ajustar o nosso padrão de consumo, que nós possamos ajustar os nossos gastos ao quanto a gente gera de receita. Então, ajustar o nosso padrão de consumo às receitas que geramos, ao salário que temos. Porque é necessário que a gente compreenda e coloque em prática esse princípio de entender que se nós temos uma receita mensal, os nossos gastos eles precisam ser menores do que essas receitas para que a gente consiga com isso atender às nossas prioridades financeiras, que envolve então essas prioridades financeiras, o controle das dívidas, envolve a gente ter uma reserva de emergência para aqueles momentos inesperados, para aqueles momentos onde ocorre algo que a gente não estava prevendo e que muitas vezes pode comprometer o nosso emocional. Então, se a gente tiver uma reserva de emergência, a gente vai passar por este momento de forma mais tranquila, a gente vai ter mais tranquilidade para focarmos no problema que a gente precisa resolver neste momento. Então, precisamos ter uma reserva de emergência, isso é muito importante. E além disso, também nós precisamos ter um foco em investimentos de longo prazo, investimentos que vão permitir que no futuro, quando a gente estiver em fase de reduzir a nossa carga de trabalho, a gente tenha um montante acumulado, um montante guardado, e este montante ele seja responsável por gerar rendas passivas, aquelas rendas que não precisa do nosso esforço para que elas aconteçam, mas precisa sim de um capital acumulado, e esse capital acumulado a gente vai guardando ele mês a mês durante um longo período de tempo, e a gente só consegue fazer isso a partir da gente ter esta clareza de que a partir das receitas que geramos, os nossos gastos precisam caber dentro delas, serem menor do que elas, para que a gente tenha esta sobra. E esta sobra que vai permitir, então, que a gente tenha essa tranquilidade financeira, que a gente alcance a nossa liberdade financeira, tá certo? Então, dito isso, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas atitudes que você pode colocar em prática e te ajudar aí a você ter mais sucesso quando a questão for economias que você pode fazer no seu dia a dia, economias que você pode fazer aí a partir das suas ações diárias, né? A partir da forma com que você se relaciona com o dinheiro diariamente, tá bem? Então, a primeira orientação que eu quero compartilhar aqui com vocês é para que vocês façam uma reflexão no sentido de entender seus comportamentos de consumo. Então, avaliem como vocês consomem. Como é que você faz as suas compras de alimentação? Como é que você faz as suas compras quando vai ao supermercado? Outras compras de vestuário, de água, energia, como é que isso acontece, este consumo
no seu dia a dia. Por exemplo, a água e energia, que é algo assim que todos nós precisamos para nossas necessidades básicas, certo? Então, considerando esse fato, a gente precisa ter em mente que nós precisamos ter alguns cuidados na hora de consumir água, na hora de consumir a energia. Então, pequenos hábitos diários que a gente pode incorporar, que a gente pode analisar como é que estão ocorrendo, como é que estão acontecendo, no sentido de a gente estar num ambiente, sair dele, apagar a luz ou não apagar a luz. Então, avaliar como é que a gente faz isso. Então, experimente sair desse ambiente, apagar a luz, para ver que resultado isso dá na tua fatura. Talvez no mês esse resultado não seja tão significativo, mas a partir do momento que tu começa a colocar aí 12 meses, um ano, você já vai perceber uma certa diferença nesse gasto, nesse tipo de gasto aí durante o seu ano. E talvez esta seja a diferença entre você realizar ou não o seu objetivo, concretizar ou não os seus sonhos, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer para vocês algumas reflexões no sentido de que você possa estar avaliando como você tem se comportado na hora de consumir qualquer item, tá? Seja ele um item prioritário, uma necessidade pessoal, ou um desejo pessoal, né? Uma necessidade básica de sobrevivência ou um desejo pessoal, que seriam aqueles gastos não prioritários, tá certo? Então, analise isso. Então, essa é a primeira reflexão que eu te convido a fazer aqui, no sentido de analisar seus comportamentos. Uma outra questão também que é muito significativo aqui, um gasto bastante significativo, que é o gasto com supermercado, o gasto de alimentação. Então, também pense como você está fazendo esse consumo hoje e o que poderia ser diferente que te permitisse economizar. Talvez reduzir o número de deliveries que você faz durante a semana, talvez reduzir o número de vezes que você almoça fora e pensar uma outra forma de fazer o seu almoço, né? Como é que você poderia fazer seu almoço, se isso teria um custo-benefício importante aí para você. Então, eu tô te dizendo o que você pode analisar, não tô te dizendo necessariamente o que você tem que mudar tudo isso, mas pensar sobre, analisar o que traria de benefício em termos de economizar esta análise para mudança de alguns hábitos, ou quem sabe extinção de alguns hábitos, ou quem sabe novos hábitos você incorporar aí nas suas rotinas, aí no seu dia a dia. Ainda com relação ao supermercado, a ideia é de fazer uma lista para ir ao supermercado que dê conta daquilo que realmente você consome no preparo da alimentação, aquilo que realmente você consome aí quando se trata de produtos de higiene, produtos de limpeza. Então, pensando aí com relação ao preparo da alimentação, comprar coisas que você consome no mês, que não fique ali armazenado por um longo tempo, e quando você vai se dar conta daquilo que está ali guardado, já venceu, então vai fora, né? Às vezes alguns tipos de alimentos, como os perecíveis, né? Aqueles que têm uma durabilidade menor, você cuidar para não comprar em excesso, exatamente para não estragar esses alimentos. Então, isso é uma questão também para ser avaliado e você considerar esse fator quando você for preparar a sua lista de compras. Também se deter a comprar itens que você realmente usa no preparo da alimentação. E uma dica boa aqui é para você, a ideia de você criar um cardápio para você estar direcionando as suas compras a partir deste cardápio. E um outro ponto bem importante, depois que você tem a tua lista bem organizadinha ali, é ir ao supermercado e focar na lista, não extrapolar a lista. Por mais que você
enxergue alguma coisa que te chamou a atenção, que pode ser algo que você curta comprar, comer, enfim, volta para casa, repensa, veja se realmente aquilo faz diferença, é significativo na sua alimentação ou se você pode ficar sem, abrir mão daquilo, tá certo? Então, algumas orientações aí que podem contribuir aí nesse momento de você fazer as suas compras de supermercado, que são um grupo de gastos que representam um percentual, né, uma parcela bem importante aí do seu orçamento. As famílias brasileiras têm gasto em média 20% do orçamento no supermercado. Então, isso é uma questão para ser pensado e para se ter cuidado. Uma outra questão ainda com relação à forma de consumir é quando a gente vai comprar aqueles itens que são mais de desejos pessoais, tipo, claro que em alguns momentos a gente também tem necessidades de vestuário e tal, mas normalmente quando a gente compra, tá muito focado no desejo pessoal, não é? A gente não tem comprado porque a gente precisa daquilo, a gente tem comprado porque aquilo a gente curte fazer, porque aquilo nos deixa mais alegre, porque aquilo fica bem na gente, né? Então a gente vê na vitrine, a gente vê na internet e acaba consumindo aí. Então a minha orientação aqui é para que você reflita sobre precisar comprar aquilo. Se você identificar que é uma necessidade, né? Não é só um desejo pessoal, é uma necessidade. Se essa necessidade ainda pode esperar alguns dias, ou algum tempo, algum mês, né? Alguns meses, se for o caso. Caso você identifique que é uma necessidade e que pode esperar, então espere você juntar dinheiro para comprar. Evite comprar financiado, evite comprar aí com parcelas. E essas parcelas você vai perceber que elas vão aí acarretar um montante de dívidas que você terá que pagar em algum momento aí nos seus meses seguintes, né? Isso pode talvez causar algum desequilíbrio nas suas finanças. Então, avalie estas questões aí. Também outros itens, além de vestuário, às vezes a gente compra algum objeto de decoração, algum eletrônico, então tudo isso vale a mesma regra. Reflita sobre. Inclusive, eu já fiz um post que tá lá no meu Instagram sobre a regra de pensar 7 dias. Então, normalmente, quando os itens eles são mais de desejo pessoal, eu convido você a aplicar esta regra aí do pensar 7 dias e avaliar se realmente você precisa, se tem dinheiro para comprar, se você não tem dinheiro para comprar, se você pode esperar até ter dinheiro para comprar. Então, vá se questionando sobre isso e avalie se você precisa realmente comprar aquilo, se realmente é algo que vai trazer algum tipo de prejuízo para a sua saúde, algum tipo de prejuízo para o seu bem-estar, se você não comprar aquele objeto, aquele item imediatamente. Então, reflita sobre isso. Esta é a primeira orientação que eu trago aqui. A segunda orientação é a ideia de que a gente já entrou um pouquinho ali, né, na questão de evitar comprar a prazo. Então, esta é outra orientação que eu te trago. Você pode usar o cartão de crédito, inclusive em muitos momentos o cartão de crédito traz benefícios para nós, inclusive com o retorno que alguns cartões de crédito nos possibilitam, né? A questão dos pontos, milhas, cashback. Então, é legal usar o cartão de crédito, tá? Então, isso é uma dica bacana, mas você precisa utilizar o cartão de crédito a teu favor, utilizar ele com inteligência, não para fazer compras parceladas que vá resultando aí numa bola de neve de coisas que você tem para pagar aí e acaba comprometendo e desequilibrando as suas finanças, onde você em algum momento não consegue mais dar conta de pagar integralmente a sua fatura, precise parcelar ou vai pagando aos poucos. Isso tudo gera um juro, uma taxa alta, um custo financeiro alto e acaba comprometendo aí as suas finanças, desequilibrando aí o seu orçamento. Então, reflita sobre isso, evite comprar a prazo.
Compre se você tem dinheiro, se organize para comprar à vista. Normalmente você tem boas oportunidades quando você compra à vista. Então, pense sobre isso. Outra orientação aqui é sobre você criar metas que te motivem a economizar. Então, estas metas você vai criar a partir do momento que você definiu os seus objetivos. Então, lembrando lá que a gente já falou em alguns outros momentos, assim, você vai definir as suas prioridades, depois você vai transformar essas prioridades em objetivos. A partir desses objetivos, você vai construir o seu planejamento. E neste planejamento, você vai colocar no papel, então, seus objetivos com clareza e vai colocar as metas que você precisa dar conta de atingir, os pequenos desafios que você precisa dar conta de atingir mensalmente, para que no final daquele período que você definiu como sendo o tempo que você está se dando para alcançar aquele objetivo, você consiga alcançar aquele objetivo. Estas metas é que vão te dar um parâmetro para que você consiga avaliar se você está indo no caminho certo, né? No sentido de dar conta de atender aquele objetivo que você definiu dentro do prazo que você estabeleceu. Então, essas pequenas metas, elas vão te dar motivação. Quando você começa a perceber os resultados que alcançar essas metas te trazem, a possibilidade que elas te dão de você concretizar os seus sonhos, de você alcançar os seus objetivos, então você está vendo o resultado que esse planejamento, que essas ações que você está colocando em prática a partir desse planejamento está trazendo para as suas finanças, para o equilíbrio das suas finanças e principalmente para a realização dos seus sonhos, né? Para a concretização dos seus sonhos, para o atendimento aí dos seus objetivos. Então, essa é uma questão importante no processo e que você também precisa ter em mente que essas metas, elas só vão impulsionar, vão motivar a cada vez mais você cumprir os seus desafios, você alcançar as suas metas. E aí você vai perceber em alguns momentos que você vai ter algumas receitas extras que podem acontecer aí no seu dia a dia. Você se dá conta de que você tem algum item lá dentro do seu roupeiro, lá no seu depósito, que você não utiliza, que outras pessoas podem estar fazendo bom uso, que está em bom estado e que você conseguiria um valor interessante aí por ele. Então, você identifica isso, pode organizar aí um brechó em parceria, inclusive com outras pessoas, ou colocar no Facebook aí, ou na OLX, tem tantas possibilidades aí para você vender esses itens que você já utilizou, mas que para algumas pessoas tem valor ainda, podem ser utilizados, e isso vai proporcionar que entre uma receita extra. E essa receita extra você pode utilizar para antecipar aí o seu cumprimento de metas ou antecipar aí o atendimento dos seus objetivos. Mesmo que naquele mês, por exemplo, você já tenha atingido a sua meta, guarde esse valor, porque esse valor é um valor que você não contava com ele. Então, a partir do momento que ele entra, você pode aí antecipar aquilo que você definiu como sendo o prazo para atingir, para alcançar os seus objetivos. Então, pense nessa ideia de criar pequenas metas, de criar pequenos desafios que deem conta de você ir atendendo os seus objetivos de forma fragmentada, né? A partir de pequenos esforços. Então, esses pequenos esforços vão te motivar para que você alcance aí os teus objetivos. A quarta questão que eu quero compartilhar aqui com você, a quarta orientação, aí, atitude que você pode colocar aí em prática no seu
dia a dia e assim conseguir economizar, é conversar com a sua família sobre a possibilidade de economizar em alguns itens e o que o grupo familiar pode estar fazendo em conjunto para que vocês tenham sucesso aí nessa fase de economizar. Lembrando que você não vai conseguir dar conta disso sozinho. Se você tem esposa, tem filhos e todos vocês participam aí desse orçamento, né? Tem gastos da família inseridos aí nesse orçamento e as receitas que são geradas são para atender as demandas do grupo familiar. Então, é necessário que o grupo familiar fique a par das possibilidades que vocês têm de concretizar sonhos, das possibilidades que vocês têm de alcançar os objetivos, quais são esses sonhos, quais são esses objetivos, e o que o grupo familiar precisa fazer para alcançar isso. Porque você pensar que vai dar conta sozinho, não vai conseguir. As pessoas que não têm ciência, que não têm consciência da importância de cumprir aqueles pequenos desafios, de alcançar aquelas pequenas metas, elas vão puxar para trás, elas vão boicotar. E aí você não vai conseguir sozinho dar conta de cumprir isso que você estabeleceu, que você definiu lá no seu planejamento. Então, esta é uma questão que você precisa refletir a respeito e colocar para o seu grupo familiar, esposa, esposo, filhos, mãe, pai, enfim, todos os que fizerem parte aí do grupo familiar, colocar para eles a importância, colocar para eles como é que está as finanças de vocês hoje, como é que estão os seus gastos, as receitas, como é que o quanto está sobrando, né? Da receita para os gastos, né? O quanto sobra ali para vocês destinarem aí à realização dos sonhos, ao cumprimento das metas de vocês. E a questão também de vocês pouparem aí para ter uma reserva de emergência, pouparem aí para ter investimentos. Então, discutir com o grupo familiar cada partezinha aí do seu planejamento, do seu orçamento financeiro, no sentido de que cada um entenda a importância de vocês fazerem um esforço conjunto e para poder cumprir as metas que vocês definiram aí como sendo os pequenos desafios para dar conta de atingir os objetivos que vocês estão se propondo a alcançar. Então, pense que se você não for sozinho, você precisa conversar com a sua família. A partir disso, você vai perceber que no grupo familiar, vocês vão ter ideias de possibilidades de lazer em conjunto, onde vocês encontram alternativas mais baratas, mas com experiências igualmente incríveis, ou quem sabe melhores do que aquelas experiências que vocês teriam se fosse comprar alguma coisa. Então, pensar em experiências, por exemplo, de fazer comida junto, pensar em experiências de organizar um piquenique junto, organizar cada passo, cada etapa daquele programa que você se propõe a fazer junto. Pensar na programação que vocês vão fazer lá naquele piquenique, organizar junto o programa que vocês pretendem fazer juntos, né, a família, lá naquele piquenique. Vocês vão ver que vocês vão ter experiências bastante importantes aí para o relacionamento, para o fortalecimento aí do relacionamento familiar entre pais, filhos, cônjuges, enfim. Vocês vão conseguir perceber que de uma forma criativa vocês encontraram uma alternativa mais barata, que não pesou tanto no bolso,
que não comprometeu tanto o orçamento, mas que igualmente gerou uma experiência importante para o relacionamento, porque é isso que vale, né? Então, as nossas propostas de lazer é para que a gente tenha mais tempo com a família, mais tempo com as pessoas que a gente gosta e que a gente consiga ter boas experiências nesses momentos de lazer. Então, a partir do momento que você conversa com a sua família sobre isso, estas propostas de tempo em conjunto surgem de uma forma natural e muitas vezes mais barata do que seria você simplesmente sair pagando aí e pensando em ir ao cinema, ou enfim, ir jantar fora, alguma coisa nesse sentido, tá bem? A partir do momento que vocês constroem isso junto, vocês vão ver que os laços ficam mais fortalecidos. A quinta orientação que eu peço para você refletir da factibilidade, da viabilidade de você colocar em prática, é você analisar os seus gastos e, a partir disso, definir metas de orçamento para cada grupo de gastos, no sentido de que a soma destes gastos impliquem em um valor, um percentual menor do que o montante de receitas que você está gerando. Então, pensando que as receitas totais que você gera representam 100%, os seus gastos totais, eles precisam ser menores do que 100%, para sobrar um valor para você destinar aí para realizar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que envolve aí controle de dívidas, que envolve a criação da reserva de emergência, que envolve os investimentos, né? E claro, dentro desse processo todo aí estão os sonhos, as prioridades que vocês definiram, os objetivos que vocês traçaram aí para a vida de vocês. Então, a minha orientação aqui nesse momento é que você utilize do seu orçamento, que é 100%, que é o total das suas receitas, 80% para você gastar com necessidades básicas, né? Necessidades essenciais de sobrevivência, que a gente chama de gastos prioritários, e os gastos não prioritários, que a gente define como sendo os desejos pessoais. Então, aqui, a minha orientação desses 80 é que você destine 50% desses 80 para os gastos prioritários, que são as necessidades de sobrevivência ou necessidades essenciais, enfim, necessidades aí que você tem no seu dia a dia. 30% você vai destinar, então, para aqueles que seriam os seus desejos pessoais, que são os gastos não prioritários. Por que eu devo separar nesses dois grupos? Porque em caso de necessidade, eu já sei diretamente onde eu preciso agir inicialmente, né? Então, o primeiro grupo que eu vou atacar em caso de necessidade vão ser daqueles gastos não prioritários, nos desejos pessoais. É ali que eu vou começar a controlar, é ali que eu vou começar a economizar, é ali que eu vou tentar reduzir ou, quem sabe, pausar por um determinado período enquanto for necessário para eu poder equilibrar, para eu poder organizar as minhas finanças ou para eu poder talvez juntar um montante de dinheiro que eu esteja precisando aí para atender uma prioridade mais imediata. Então, por isso, a necessidade de eu separar os gastos em dois grupos e que a soma desses dois grupos não ultrapasse a 80%. Então, pensando em gastar menos do que você gera de receita, você vai gastar no máximo 80% daquilo que você gera de receita. Os outros 20% você vai usar, vai guardar para sua tranquilidade financeira, para você viver melhor o seu futuro, tendo uma reserva de emergência, tendo as suas dívidas sob controle e tendo investimentos. Então, esta é a orientação aqui nessa ideia de você gastar menos do que você gera de receita. Gastar no máximo
80% do que aquilo que você gera de receitas. Então, eu costumo dizer que do seu orçamento, do total das suas receitas, que representam 100%, você vai usar 80% para viver o hoje, para curtir a jornada, para aproveitar o seu presente, que é aquilo que você sabe que existe, que é o que você tem certeza que você vive, é o seu presente, e 20% você vai destinar para a sua tranquilidade no futuro, então, para viver o seu futuro, tá certo? E para fechar aqui nosso vídeo sobre o passo a passo para você economizar aí no dia a dia, eu trago uma última orientação aqui, que seria a nossa sexta orientação. Busque aumentar a sua renda. Então, uma alternativa importante para você acelerar o seu processo aí de concretizar seus sonhos, de realizar seus objetivos, de conseguir aquele montante necessário para construir a sua reserva de emergência, ou aquele montante necessário para controlar as suas dívidas, ou ainda aquele montante necessário para você ter um valor de investimentos lá que você está desejando, é você buscar rendas extras, é você aumentar a sua renda, a sua receita, tá? Então, essa também é uma alternativa importante, que você não precisa fazer isto sempre durante a sua vida. Você pode fazer por um determinado período de tempo, um tempo que você julgue necessário para alcançar aquilo que você definiu como sendo seus objetivos. Tá certo, pessoal? Então, esta era o nosso conjunto aqui de atitudes, de orientações que te possibilitam economizar aí no seu dia a dia. Agora, corre lá colocar em prática estas orientações e depois me conta aí nos comentários os seus resultados. Eu digo para vocês que eu tenho tido excelentes resultados com os meus mentorados, excelentes resultados com os meus alunos que colocam em prática essas orientações e percebem o quanto a sua rotina financeira tem permitido fazer boas economias. Então, eles têm sentido realmente no bolso, no equilíbrio, na possibilidade de equilibrar as suas contas, de organizar as suas contas e manter essas contas sob controles. Tá certo, pessoal? Até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.